Bom, então como eu falei antes pra vocês, o próximo passo é fazer a ponta, né? Tanto da vista quanto da gola. Então presta atenção, você vai abrir a sua gola, certo? E você vai dobrar do avesso. Então bem aqui onde tem a emenda você vai dobrar. Então você vai colocar debaixo da máquina, vai ajeitar bem para realmente ficar a tua dobra, né? Ficar bem rente ali a emenda, então tem que dobrar bem certinho aqui na emenda. E a gente vai fechar com 1 centímetro de margem de costura. Então a gente vai passar uma costura aqui, ó. Um retrocesso vai começar aqui e ele vai subir 1 centímetro de margem de costura e vai finalizar aqui. Aqui, nesse pedaço aqui, temos obrigatoriamente que ter 1 centímetro, tá? Porque, lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa desse 1 centímetro para aplicar depois a gola na peça. Então, coloca debaixo da máquina. Eu gosto sempre de fazer isso, gente, ó. Medir 1 centímetro aqui. E aí, eu faço meio que de olho, porque eu já sei meio que olhando, ó. Mas, 1 centímetro exato aqui, gente, ó. Faz a marcação de caneta. E eu posiciono essa parte dobrada exatamente ali na marcação. Coloco aqui debaixo da minha máquina e faço um retrocessinho para segurar ele aí. Ó, retrocesso. E aí, eu dobro aqui em cima. Daí eu tenho certeza que vai ter 1 centímetro, certo? E retrocesso no final. Vai ficar assim, estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou precisar cortar o excesso aqui nessa ponta. Então, estão vendo que eu cortei aqui, ó? E vou virar. Vou colocar meu dedo polegar aqui dentro. Vou colocar o indicador aqui e vou virar. Vou virar pra fora. Aí eu gosto de pegar a pinça de costura, e vou arrumar essa pontinha, porque ela tem que ficar perfeita. Ela não pode ficar torta, porque ela vai ficar aqui, ó. Certo? Então ela não pode ficar feia, né? A gente tem que dar ali o nosso melhor para ela ficar bem bonita. E vai ficar assim, ó. Certo? Depois passa o ferro, arruma direitinho para ela ficar bem assentadinha, ela vai ficar perfeita. Faz isso do outro lado também. Certo? O que a gente vai fazer aqui o processo que a gente vai fazer aqui na vista dos botões é o mesmo. Só que lembra que eu falei pra vocês que a gente sempre tem que tomar cuidado pra gente fazer o lado direito e o lado esquerdo espelhado? Então, lá na peça, a minha vista dos botões, ela vai ser aplicada desse jeito aqui, ó. Um lado pra cá e outro lado pra lá. Então, na hora de eu fechar aqui, eu tenho que tomar cuidado para fechar realmente em par. Fechar um pra cá e o outro pra lá. Porque se eu fechar os dois assim, eu vou ter a vista tudo de um lado só. Certo? Porque depois que a gente fecha embaixo, ela tem lado. Aqui, como ela tá aqui agora, ela não tem lado. Mas quando eu for fechar, eu tenho que fechar em par. Senão eu vou ter tudo de um lado só e aí vai dar ruim. Então, coloca a tua vista dos botões assim em cima da mesa. Certo? Uma você vai dobrar pra trás, pra cá. E de novo, aquela mesma história. Aqui, 1 centímetro. E você vai dobrar bem nesse vinco aqui do ferro, ó. Dobra bem no vinco do ferro e na marcação aqui que você fez de caneta. Então, essa eu dobrei pra cá e essa daqui eu vou dobrar pra lá. Vai ficar assim, ó. Estão vendo? Um pra lá e outro pra cá. Isso significa que ficou impar, certo? E aí o processo de costura é o mesmo que eu acabei de mostrar. Então a gente coloca aqui debaixo da máquina. Retrocesso. Retrocesso. Vou fazer o outro, daí depois a gente desvira os dois juntos. Retrocesso. 1 centímetro. Retrocesso. Pronto. Corta os excessos aqui da ponta, igual a gente fez ontem. Igual a gente fez antes. Ontem é ótimo. Podia ser ontem, né? Mas foi agora mesmo. Vira. Pega a pinça. Arruma o cantinho.
E voilá. Temos. Deixa eu mostrar pronto aqui pra vocês como que ele vai ficar, tá? Ó. E vai ficar assim, tá vendo? Fechadinho em par, isso que importa, tá? Senão não pode ficar tudo fechado de um lado só, certo? Então ele tá fechadinho em par. Tira aqui as linhas, passa o ferro, deixa bem prontinho, porque daí agora a gente já tem tudo pronto pra gente começar realmente a montagem do nosso vestido, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, a costura francesa tá pronta, né? Tanto das mangas, quanto do franzido das mangas, franzido da saia, forro, blusinha, todo tá pronto. Agora a gente vai começar a encaixar uma parte na outra. Bom, então, só pra recapitular um pouquinho aqui com vocês, costura francesa feita da blusa e obrigatoriamente vocês têm que passar a costura francesa, tá? Deixa bem, todas as costuras de todas as partes que você fez, passa aqui, deixa bem bonitinho. E vale pra saia também, mas eu tô demonstrando aqui na blusinha, a margem de costura a gente sempre tomba pras costas, tá? Então lá na saia, no forro e na blusinha, manga também, sempre tomba pras costas. Pega a margem de costura, tomba e passa o ferro pra deixar bem bonita, tá? A próxima etapa que a gente vai fazer depois que a gente tem tudo pronto é precisar franzir, a gente vai precisar franzir a saia do nosso vestido, certo? Porém, todavia, entretanto, galera, como eu já ensinei lá na aula 2 o franzido, eu já tenho aqui a minha saia franzida. A sua ali, na sua casa, no seu ateliê, ela não tá franzida ainda. Então, você vai fazer tudo que a gente fez lá na aula 2, vocês já treinaram, eu tenho certeza. Você vai colocar o teu calcador de franzido ou o calcador normal, igual a esse daqui, e você vai deixar a linha comprida, fazer o franzido, deixar ele bem bonito. E você vai franzir essa saia aqui, né, que é a saia do nosso vestido, o tanto que caiba aqui embaixo, na nossa blusa. Essa daqui é a blusinha. Então, ó, na parte de baixo da blusinha vai ter que, é a nossa medida de referência, digamos assim, pro franzido da nossa saia. Então você vai franzir até bater exatamente nessa medida de baixo aqui da nossa blusa. Combinado? Esse é o nosso ponto de referência. Feito isso, então você vai fazer aí na sua casa bonitinho o franzido. Eu já tenho o meu franzido aqui, eu já medi aqui, ele bate certinho aqui na nossa blusa, tá? Só que a gente tem o forro. O forro vocês também fecharam com costura francesa, certo? O forro, ele não é franzido. O forro, ele é normal, sem franzir. Tá aqui, ó. O forro não é franzido, ele é um pouquinho evasê, né? E ele não tem franzido aqui na cintura. A gente vai encaixar o forro, depois que você franzir a tua saia, né? A gente vai encaixar o forro nessa saia. Porque na hora de unir, a gente vai unir todo mundo junto, certo? Então, você vai pegar aqui o teu franzido, a tua saia franzida, né? Do tecido principal. Podemos colocar ela aqui, ó, do lado avesso pra cima. Agora a gente vai trabalhar com bastante tecido e vale uma dicona aqui pra vocês. O crepe, gente, ele costuma desfiar, vocês estão vendo? Então, quanto menos vocês, assim, tipo, não joga igual eu joguei aqui, tá? Tem um pouquinho de cuidado com ele, porque ele vai desfiar. Aqui em cima, nessa saia aqui, ele tá com essas pontinhas aqui, eu vou cortar. Tá? Se sobrar a pontinha ali na saia de vocês, no forro, ó, tá vendo? Às vezes dá uma leve diferencinha aqui, isso aqui você pode acertar aqui, ó. Dá uma ajustadinha. E a gente vai colocar o forro aqui, tá? O forro, você pode colocar ele, ou, né, colocar assim, aí vai de olhar seu, tá? Você pode colocar os dois na mesma direção, assim, e ficar o lado avesso aparecendo. Ou você pode colocar, por exemplo, assim, que é o jeito que eu vou fazer, colocar avesso com avesso direito pra fora, tá? Eu vou fazer dessa forma. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque o meu tecido, ele é um pouquinho transparente aqui do lado direito, né? Ele é um tecido de cor clara, ele é off. Então, eu vou colocar aqui, ó, off com off, pra que lá do lado direito não apareça. Porque se eu colocar, por exemplo, assim, ó, vai ficar a estampa muito visível aqui, estão vendo? E aí pode ser que ela apareça um pouquinho do lado direito do tecido, tá? Então eu vou colocar assim, desse formato aqui, pra ficar off com off aqui, aí minimiza, digamos assim, o risco de aparecer a estampa pro lado direito. Deu pra entender? Mas, né, é só porque o meu tecido aqui tem estampa. Se o teu tecido for liso, não tem problema. Aí, com muito cuidado, eu vou meio que encaixar esse forro na saia, aqui na cintura, tá? Cintura com cintura.
E eu vou meio que encaixar ele aqui. Ó, vou mais ou menos colocar aqui lateral com lateral, porque teoricamente eles têm que ter a mesma medida, então ele tem que bater, tá? Aí vou aqui, trago aqui pra outra lateral. Aí aqui no meio eu dou uma leve esticadinha, coloco um outro alfinetinho aqui no meio. E aí a gente vai com cuidado, não sacode muito essa saia, porque o que acontece? Aqui a gente tem uma certa curvatura, e se você ficar esticando muito, isso aqui acaba esgarçando. O tecido faz assim, ó, ele abre. E aí, pode alterar a medida de cintura, tá? E aí um alfinetinho aqui no final também. E aí nós vamos passar uma costura unindo tudo. Certo? Unindo como se fosse o forro aqui na saia. Vou falar, antes de vocês começarem a costurar, para não dizer, ai, a prof podia ter falado antes. A gente pode fazer a barra antes, tá? Também, se você preferir, você pode fazer a barra antes de unir uma parte na outra, daí faz a barra separada. Como eu acabei explicando aqui já a cintura, eu vou acabar passando uma costura, mas o ideal mesmo, pensando bem agora, é fazer a barra antes. A barra de lenço antes da gente unir o forro com a saia, porque daí fica mais fácil o manuseio, a gente não fica mexendo com muito tecido, sabe? E a gente vai precisar que a barra esteja pronta antes de aplicar o vestido a vista no vestido, porque a barra vai ficar embutida ali, vocês já vão entender. Então, se vocês quiserem fazer a barra de lenço agora, façam. Se não, segura um pouquinho ali, que eu vou explicar como a gente coloca aqui, aplica a saia, e eu já vou fazer a barra de lenço pra mostrar pra vocês, tá? Então, colocamos aqui 1 centímetro, largura do calcador, pode ser bem na verdade, tá, gente? Porque isso aqui vai ficar escondido dentro do viés depois. Então, a gente vai ajeitando bem aqui esse franzido e vai passando uma costurinha. Não tem muito segredo, é só realmente pra uma costura de união aqui no forro, do forro na peça. Pronto, então finalizamos aqui. Ó, arruma direitinho. Finalizamos, retrocesso aqui no final. Agora, então, temos o forro unido com a peça, certo? Então, a gente vai fazer agora o processo de costura francesa, não, de barra de lenço. Como eu falei pra vocês, a barra precisa estar feita pra gente conseguir aplicar a vista. Então, já que antes da gente unir a blusa na peça, vamos aproveitar e fazer a barra de lenço. Senão, vocês podem fazer a barra de lenço antes de unir forro com saia, tá? Talvez seja mais fácil, melhor, tá? Na barra, lá na modelagem, vocês deixaram 1,5, certo? Então, aqui temos que cumprir com o nosso cronograma lá na modelagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar mais ou menos 1 centímetro. E aqui é ideal que você já tenha uma noção de comprimento do teu vestido, tá? Porque não tem como eu deixar a barra pro final, por exemplo. Porque justamente a gente precisa que a barra esteja pronta para conseguir colocar a vista do botão. Então, assim, na hora de tirar a medida, tem que ter o feeling aí de saber o comprimento, cuidado para não fazer muito comprido, né, ou não fazer muito curto, você não conseguir usar e ter que transformar numa bata depois, que não é ruim também, vai ficar igual a minha e é linda, maravilhosa. Mas se você queria um vestido, talvez, né, você fique triste de primeiro momento. Você vai dobrar ali aqui então, em torno de 1 centímetro, e você vai costurar bem na beiradinha. E quando eu digo bem na beiradinha, é bem na beiradinha mesmo, tá? É isso aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. É na beiradinha. Então, você vai dobrar e gente, não é pra esticar. Não puxa, não estica, não nada, tá? A gente só tá, ó, dobrando o tecido e costurando bem na beiradinha. Dobra o tecido e costura bem na beiradinha, tá?
E vai fazendo isso, tá? Você vai fazer isso no forro e vai fazer na saia principal também. Essas duas partes, tá? Ó, para ter uma referência sempre, aqui a emenda, ela tem que estar paralela aqui com a costura, tá? Finalizamos aqui. Então, você vai fazer esse mesmo processo na tua saia principal. E aí, agora, depois que você já fez tudo, a gente vai pegar uma tesoura. Gente, uma tesoura delicada, tá? Não use uma tesoura muito grande. Eu gosto muito dessa daqui para dar esses acabamentos mais delicados. Tem outras tesouras menores também que funcionam muito bem, mas não usem uma tesoura muito grande porque ela só vai atrapalhar. Porque o que acontece? A gente vai ter que pegar a tesoura e a gente vai ter que refilar. Então, a gente corta bem na beiradinha aqui. A gente vai tirando todo esse excesso. Tá vendo que eu tô cortando com a tesoura deitada? Ela tá praticamente deitada aqui na minha mão. Eu posiciono o tecido, deito a tesoura e eu corto. Ó lá. O meu polegar, ele tá só segurando o tecido aqui para o tecido não escorregar. Mas olhem, estão vendo? E aí eu vou refilando, tirando todo esse excesso. E aqui ele vai ficar uma bordinha bem pequenininha, ó. Em torno de meio centímetro, que é o que a gente precisa. Então, a gente virou um, e aqui depois a gente vai virar mais meio. E aí, a barrinha vai ficar um nada. É isso daqui, tá? Eu sei que tem calcador que faz barra de lenço, mas, gente, eu não gosto, tá? É uma coisa pessoal. Eu não gosto, tanto que eu não ensino em aula, não uso, não gosto, porque às vezes ele não me dá uma barra de lenço tão fininha quanto eu gosto. E pra mim tá tudo bem fazer a barra de lenço assim, tá? Eu gosto. Agora, se você já tá acostumada a usar o calcador pra fazer a barra de lenço, quer usar aqui, tranquilo, tá, gente? Pode seguir aí o teu estilo de costura, tá? Mas, ó, basicamente é isso. A gente refila tudo e faz a barra, tá? Você vai fazer isso no forro e também lá na saia principal também, tá? Vai ficar assim, gente, como eu tinha falado pra vocês, tá? Daí agora a gente vai pra máquina e a gente vai fazer a outra parte da costura. Vamos finalizar ela, né? Minha dica: deixa um pedaço de linha aqui sobrando grande pra trás. E aí a gente vai dobrar a barra, aquele tequinho, gente, é quase uma poeirinha de barra. É um nada. Nós vamos colocar ela aqui. E assim, gente, não começa com a agulha fora do tecido. Coloca o tecido um pouquinho pra dentro da tua agulha. Ó, tipo uns 2 pontinhos pra dentro da agulha. Abaixa ela. Coloca, né, ela dentro do tecido. E principalmente se a tua máquina for doméstica, você faz isso, tá? Porque se você começar muito na pontinha aqui da barra, pode ser que a máquina engula o tecido e ela começa a patinar e às vezes acaba até rasgando o tecido, enfim, tá? Então sempre coloca mais ou menos ali um meio centímetro de tecido depois da agulha. E aí você abaixa a agulha, deixa ela dentro do tecido. E essa linha maior aqui que eu deixei falei pra vocês deixarem, ela acaba sendo um auxílio pra você ajudar a puxar o tecido. Então, você dá 2 pontinhos, pega a tua linha aqui atrás e você ajuda a puxar o tecido e aí a máquina não patina, tá? Mas nunca comece muito na beiradinha, muito no comecinho do tecido aqui, tá? Sempre pra dentro, porque daí evita que a máquina patine, certo? No mais, a gente vai costurar, dobrar, né, esse meio centímetro aqui sem puxar de novo, gente. Estão vendo que eu só dobro o tecido e a gente vai costurar exatamente em cima dessa costura que havíamos feito anteriormente, tá? Ela vai ser o nosso guia. Então, a gente vai costurar bem em cima dela e aí vai formar uma barrinha assim, ó, mega estreitinha. Do lado direito como fica. Bem na beirolinha. Esse é o jeito de barra de lenço que eu gosto, tá?
uma barra de lenço para tecidos delicados, já diz, né, lenço. Então, aquela barrinha bem delicadinha. É a barra que normalmente a gente faz em tecido leve, fluido. Ah, Aline, mas eu quero fazer uma barra larga. Pode fazer, só você vai ter que tomar cuidado no forro, porque o forro a saia é evasê, tá? Mas, por exemplo, aqui na minha manga, ó, vocês estão vendo? Na manga da minha blusa, eu fiz uma barra de 5. Por quê? Porque eu queria essa estética mais pesadona. Eu não queria uma barra de lenço aqui, mas poderia também ter sido uma barra de lenço. Só que isso aqui, ele é um retângulo, vocês estão vendo? Ele não é evasê, ele é um retângulo, ele é reto. Então, eu consigo fazer a barra, certo? Fica a critério de vocês também, tá? É estética. Daí, vocês que mandam. Só quando ela é evasê, você tem que deixar essa diferença, né? Ali na modelagem, daí. Aqui onde tá mais grossinho, a gente também dá uma ajudinha, principalmente se você tá com a máquina doméstica, porque ele acaba ficando mais grossinho, daí a gente dá uma puxadinha ali, um help, e segue. Finalizamos aqui bem bonito, galera. Não precisa dar retrocesso, porque aqui a gente vai dar acabamento, tá? Vai ficar assim, uma barrinha assim, bem bonita, bem perfeita. Você vai fazer no forro, vai fazer na saia principal, e é o mesmo acabamento, teoricamente, que vai na manga também, tá? Na barra da manga. Ou você pode fazer uma barra larga assim também, tá? Mas aí você tem que ter margem de costura, né? Então, acho que a Gabi falou pra vocês também um e-mail lá na costura. Mas se vocês forem fazer outras e quiser fazer assim larga, sucesso. Ou, né, de repente encurtar aqui, fazer mais curtinha e fazer uma barra larga. Gente, aí é a criatividade de vocês, tá? Mas essa barrinha aqui é a mesma barrinha que tem lá na manga. Combinado? Bom, então temos aqui barra de lenço feita nas duas saias. Agora, eu gosto de fazer uma costura, gente, aqui, ó, no meio, no meio da saia, aqui, certo? Nessa região aqui. Só pra unir